Estamos ao vivo no nosso encontro semanal com você. Eu e Nelisa Galante temos o nosso compromisso toda semana e como nós comentamos na aula da semana passada, nós fizemos uma enquete e o nosso compromisso foi alterado de quarta-feira para segunda-feira. Então, toda segunda, às 19h37, eu e Nelisa Galante estaremos aqui com você. Estreando hoje, nossa primeira segunda juntas, né, Vanessa Zanotti? É verdade. 19h37, foi eleição na comunidade Domínio Extra. Vem, porque daqui a pouquinho a gente está chegando ao número de 1.000 membros, tá? Estamos caminhando para isso, muito ativa a comunidade, você vai curtir. Estou te convidando aqui, Vanessa, no Instagram. Já aceitei, já estamos aqui. Mas quem está no Instagram precisa vir para o YouTube, porque hoje, inclusive, vamos estrear uma nova função aqui no nosso encontro semanal, que vamos compartilhar a tela do computador para mostrar precedentes jurisprudenciais sobre o tema que vamos abordar hoje com vocês. Quem está entrando no YouTube, coloca aí de onde vocês estão falando. A gente quer saber quem está aqui com a gente ao vivo também. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante, que pode aparecer no seu escritório para você resolver, sobre dívidas. As pessoas hoje não têm o conhecimento que você vai adquirir hoje quando você se deparar com um caso concreto de uma pessoa falecida que deixa dívidas. Você precisa estar aqui com a gente hoje, porque nós vamos trazer 4 pontos fundamentais e vamos abordar caso concreto sobre essa situação de dívidas do falecido. E, ao final, nós vamos trazer os precedentes jurisprudenciais sobre o tema, super atualizado para você que está aqui com a gente. Imagina um cenário de um herdeiro te ligando, pedindo uma reunião emergencial, chega no escritório, ele fala assim, doutora, meu pai acabou de falecer, deixou uma dívida de 100 mil reais e tudo que eu construí na minha vida é uma casa do mesmo valor da dívida. E aí? O que você vai fazer? Quer dizer, o que você faria não será o que você vai fazer a partir da finalização dessa aula, né, Vanessa? A gente vai te ajudar a destrinchar essa questão. Então, o tema é: o falecido deixou dívidas, não deixou bens e os herdeiros estão cheios de patrimônio. Como faz com esses credores? E os herdeiros estão cheios de patrimônio e os credores estão atrás dos herdeiros querendo receber. Ó, a gente está aqui com a Rita Helena, de Porto Alegre, o Tiago também desejando boa noite. Tiago, fala para a gente de onde você está falando, para a gente conhecer. E, pessoal, sempre a gente gosta de relembrar a vocês que o inventário, a advocacia extrajudicial, é uma advocacia que você consegue trazer para o seu cliente resultados rápidos, e com isso você vai conseguir, sim, liberdade financeira, liberdade geográfica, atuar da onde você estiver e atender clientes que estejam em qualquer lugar. Muitos advogados, advogadas que estão saindo da faculdade hoje pensam que a única possibilidade de atuação é a atuação judicial, atuação perante o Poder Judiciário. E eu e Nelisa, a gente se uniu com esse propósito de divulgar a advocacia extrajudicial e apresentar para vocês possibilidades de atuação fora do Poder Judiciário e atuação que gera resultado e que você consiga, sim, efetuar uma cobrança de honorários de forma condizente com a sua responsabilidade na atuação na advocacia. E esse ponto da liberdade geográfica, eu adoro este termo, Vanessa. Liberdade geográfica, eu fui acionada por uma advogada lá de Aracruz para fazer uma procuração pública de uma cliente dela que está em Lisboa. E hoje, no início da tarde, a gente assinou essa procuração pública muito interessante. Primeiro,
o pedido da procuração vir da advogada, que eu bato na tecla sempre aqui, a sociedade já acordou para a necessidade de ter uma assessoria jurídica nos atos notariais e registrais. E hoje a gente lavrou a procuração, a cliente já assinou, pela manhã já vai estar recebendo a sua via digital e podendo utilizar ali para os seus fins. Também assinamos hoje uma escritura com uma galera do Rio. Então, eu aqui em Cachoeiro de Itapemirim, imóvel em Cachoeiro e vendedores, era uma compra e venda, vendedores lá no Rio de Janeiro. Perfeito. E a gente tem uma live que a gente fez sobre prática de atos digitais, que é fantástica. Então, se você ainda não conhece o sistema do e-notariado, procure depois conhecer, entre para a comunidade Domínio Extra, que Nelisa até compartilhou na semana passada, um passo a passo para você realizar o seu cadastro, ter um certificado digital no sistema, não é isso, Nelisa? Exatamente. A competência também para fins de lavratura de escritura, porque eu recebo toda semana, né? Eu posso lavrar essa escritura com você e me traz o caso concreto. Então, eu fiz, além de um checklist para o cadastro, para aquisição do certificado notarizado, que é gratuito, fiz também uma postagem sobre competência, né? Quando que eu consigo atender quem me solicita. Perfeito. E essa questão da assessoria jurídica para transações imobiliárias e até mesmo para lavrar qualquer tipo de ato perante o tabelionato tem sido cada vez mais reconhecida. Por quê, pessoal? Pessoas estão tendo prejuízos em razão da ausência de assessoria jurídica. Hoje eu até compartilhei nos stories com vocês que eu estou trabalhando num caso de uma regularização de uma compra e venda feita em 1998. E hoje eu tive a reunião, né, com todos os envolvidos e a gente expôs a necessidade de, antes da gente materializar essa compra e venda que foi realizada lá atrás, a gente precisa, antes de tudo, regularizar a matrícula do imóvel, porque a matrícula ela não está adequada, ela tem algumas irregularidades que precisam ser corrigidas. Então, o interessante é que eles já estavam sendo acompanhados por um cartório daqui do Espírito Santo, lavrando uma escritura pública de compra e venda, e sem acompanhamento de advogado, e eles iam assinar essa escritura pública que simplesmente depois não ia conseguir ser registrada, porque na verdade ainda, né, uma situação que precisa ser corrigida na matrícula. E aí hoje, quando eu expliquei tudo, como é que a gente vai fazer o passo a passo, eu falei, olha, e se vocês tivessem assinado essa escritura de compra e venda antes de regularizar a matrícula, sabe o que ia acontecer? Ia ir para o RGI, o registro de imóveis ia vir com uma nota de exigência e vocês não iam conseguir registrar. E talvez vocês teriam que gastar até mais dinheiro depois do tabelionato, porque iam ter que fazer uma nova escritura, uma retificação da escritura, enfim. Então, olha como que a assessoria jurídica para a lavratura de qualquer tipo, né, de qualquer prática de um ato perante o tabelionato é importante para você ter um documento apto a registro, né, Nelisa? Que a gente sempre trabalha dessa forma, né? Exato. Andresa está com a gente no YouTube? Eu ia pedir para a Andresa me ajudar num cálculo matemático aqui. Hoje também, Vanessa, vivenciei um caso concreto, era até uma instituição de condomínio, que estava no registro de imóveis e o cliente reclamando, toda vez que eu protocolo uma coisa, vem uma nota de exigência nova. Eu falei, que tal protocolar tudo de uma única vez? Porque provavelmente você protocola picadinho e realmente vai vir uma nota de exigência que nunca vai acabar. Mas o ponto principal era que esse documento estava no cartório de registro de imóveis há 11 meses. Isso significa 11 prenotações. E o cliente não tinha conhecimento. Aqui no Espírito Santo, eu não sei, algo em torno de R$100, eu não faço ideia quanto seja uma prenotação. Mas é importante que você saiba que, se por algum motivo você precisar de um tempo maior para solucionar alguma questão que o registro de imóveis exigiu, retire o protocolo para não ficar pagando prenotação em vão.
Com certeza. Então, a advocacia extrajudicial tem muitas oportunidades, você precisa ter conhecimento técnico. E aqui no nosso canal, meu e de Nelisa, no Instagram, lá na comunidade, a gente está assim, ó, trazendo para vocês muito conteúdo para que vocês atuem de forma coerente, de forma técnica, trazendo resultado para o cliente de vocês. E como nós sempre priorizamos trazer conteúdo para vocês. Vamos entrar agora de cabeça no caso concreto que a gente vai resolver hoje, que é referente à dívida, né? Falecido que deixou dívidas. O que vai acontecer? O que nós temos que fazer? Então, o caso concreto é o seguinte: os credores estão em cima dos herdeiros e os herdeiros não sabem o que fazer. Você, como advogado, especialista, advogada especialista, qual será a sua solução? Os herdeiros vão responder perante esses credores ou não? É preciso fazer alguma coisa ou não? Lembrando que no final da aula a gente vai compartilhar a tela com precedente jurisprudencial sobre o tema, então você tem que ficar aqui com a gente, porque esse precedente está incrível, você precisa saber. Maravilhoso você, gente. Só falo, eu quero aprender a falar assim. Vamos lá, então, a gente traz, né? O caso concreto é: o falecido deixou dívidas, quer dizer, não deixou bens, deixou dívidas e os credores estão enlouquecidos em cima dos herdeiros. Quer falar alguma coisa? Não, 3 pontos para o pessoal não. E os credores estão enlouquecidos em cima dos herdeiros. Qual é a solução? O mais legal dessa solução, Vanessa, é que a gente traz, tem essa discussão, né? O inventário negativo, ele é obrigatório? Ele é facultativo? Por que eu faria um inventário negativo? E aí, a solução desse caso concreto é justamente o inventário negativo. Então, a gente tem o inventário e partilha, que é um inventário tradicional, que pode ter dívidas, mas tem bens que vai abater, ainda vai ter um saldo positivo, e o saldo positivo será partilhado. E tem o inventário negativo, que é quando não há bens e há dívida, ou quando a dívida é maior do que o patrimônio. Então, este é o chamado comumente inventário negativo. O Rodrigo Mazei, que é um querido capixaba, eu acho que ele nasceu no Espírito Santo, né? Mas se ele não nasceu, ele é igual a Vanessa, que adotou o Espírito Santo como estado, né? Enfim, estado querido. E aí o Rodrigo Mazei, ele fala que o inventário tem 3 desfechos. O inventário e partilha, que é esse do tradicional. Tem o inventário em si, que é quando não tem bens, não tem dívida, de uma forma simples, né? Estou explicando. E tem o inventário negativo, que é no caso, que esse caso concreto exatamente nosso, né? Que é o inventário que deixou saldo negativo. Qual é a diferença desse conceito de Mazei para o conceito geral mais comum? É que no conceito geral, o inventário negativo pode ser um inventário que não tem bens e não tem dívida, e pode ser um inventário que não tem bens e tem dívida, né? Pode ter um inventário 0 a 0 ou um inventário com saldo negativo. Comumente, o inventário negativo exerce essas 2 funções, mas para Mazei, o inventário negativo, essa nomenclatura é só quando houver saldo negativo, que é justamente o nosso caso concreto. E é importante, Nelisa, você trazer essa informação no que tange a dever, vamos colocar assim, né? O dever que os herdeiros possuem de informar ao advogado sobre a existência de dívidas. Então, você que está se especializando no inventário extrajudicial aqui com a gente, precisa ter a informação de que do seu requerimento, um dos tópicos do seu requerimento será a questão da existência ou não de dívidas em nome do falecido. E aí, quando você se deparar com um caso concreto, que você, no momento ali de fazer a análise da documentação, a análise dos documentos, porque muitas vezes os herdeiros eles não vão ter consciência, né? Às vezes eles não têm uma ideia de que aquele débito, aquelas dívidas,
elas extrapolam o valor da herança, né? Talvez eles não tenham conhecimento técnico para chegar nessa conclusão. Mas, caso você chegue, você deve ali apresentar para os herdeiros, né, obviamente, essa situação, e vai partir, talvez, para o inventário negativo. Por quê? Você precisa saber que, apesar dos credores virem em cima dos herdeiros, querendo receber, os herdeiros, eles só respondem nos limites da herança, né, conforme o artigo que a gente tem lá no Código Civil 1792. Então, se existem os credores em cima dos herdeiros, querendo receber, o inventário negativo é o documento que vai ser utilizado pelos herdeiros perante os credores, para que eles possam se eximir, vamos dizer assim, de qualquer tipo de responsabilidade. Pessoal, a Daniela ela colocou, falando de São Pedro da Aldeia, que acredito que é Rio de Janeiro, não é? Uhum. E quem estiver entrando e quiser compartilhar, que a gente vai adorar saber de onde vocês estão falando. Sim, então a gente tem o artigo 1792 que transmite a seguinte mensagem: herdeiros, se o falecido tiver dívida, né, e você for herdeiro de uma pessoa que deixou dívidas, fique tranquilo, porque o seu patrimônio está protegido. Mas a gente tem que lembrar também, Vanessa, daquelas questões onde, vamos supor que os herdeiros não comunicaram ao advogado que tinha dívidas, o advogado fez a busca dele, não identificou nada, os herdeiros não comunicaram. Tem também um artigo no Código Civil, que não me vem a numeração exata agora, que fala que se esses bens forem transmitidos, ou seja, se os herdeiros tiveram intenção de fraudar dívidas, o credor alcança o bem partilhado. É importante a gente entrar nesse ponto também, porque a advogada precisa da ciência disso, né? Olha, se tiver dívida, seja claro para a gente inserir agora. E se não tiver dívida, a consequência é que, se não tiver, não, se vocês estiverem omitindo alguma dívida, a consequência é que isso pode chegar no patrimônio de vocês. Perfeito. Eu já escutei muitas vezes pessoas falando assim, eu não faço inventário porque meu pai ou minha mãe, enfim, deixou um monte de dívida, se eu fizer o inventário, isso daí vai acabar respingando em mim. A pessoa fala assim, mas essa frase não é verdade, porque o Código Civil é claro, né, ao dispor que o herdeiro ele só responde nos limites da herança. Então, essa ideia, né, de que não vou fazer inventário porque vai respingar em mim, isso não procede, não é verdadeiro. Você deve fazer inventário e até mesmo, se for o caso, né, um inventário negativo para até te respaldar, te isentar. Isso, é que dá publicidade para terceiros, né? É um ato público, um ato notarial público, com que a consequência é eficácia integral. Então, é importante que o inventário negativo seja feito. Então, feito esse esclarecimento inicial do caso concreto, nós vamos passar agora a responder 4 dúvidas sobre inventário negativo que nós já recebemos e vamos trazer para vocês agora a solução. A Daniana está falando lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, e o Cassiano entrou aqui também. Depois diga para a gente de onde você está falando, Cassiano. Então, vamos lá, pessoal. Ponto número 1, que é a primeira dúvida que a gente vai responder. Se o falecido deixou somente um bem imóvel, e esse bem imóvel que o falecido deixou era considerado bem de família, e, portanto, né, ele era alcançado pela impenhorabilidade do bem de família. Então, o que acontece quando essa pessoa falecer, esse devedor falecer? Será que o bem de família ele deixa, né, de ser reconhecido? Será que os credores poderão ir diretamente, né, querendo a penhora desse bem de família? E aí a gente vai trazer a resposta para vocês com base no entendimento do STJ, de acordo com um documento que o STJ divulga, que é bem bacana vocês conhecerem, que é a jurisprudência em teses, né?
E aí a gente trouxe para vocês 2 itens, a gente vai mencionar aqui para responder essa grande dúvida. Será que um bem que já é reconhecido, né, como bem de família, o devedor falecendo, será que os credores poderão atingir esse bem? E aí a gente tem a primeira resposta. Quer trazer para a gente, né, Elisa? Eu quero, antes de entrar na resposta, eu queria só dizer que esse arquivo, Jurisprudência em Tese, foi publicado em 21 de outubro de 2022, especificamente sobre bem de família, e você que está com a gente na comunidade Domínio Extra vai receber nos próximos dias o checklist que a gente usa para dar essa aula, e lá vai ter o link para você acessar esse PDF na integralidade. Perfeito. Então vamos lá. O que vai acontecer? Cai o bem de família ou não quando o devedor falece? Vai eu? Pode ir, vamos lá, né? A gente separou o item 6 e o item 7 desse documento emitido pelo STF. E o item 6 fala assim: o falecimento do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família, pois a proteção legal deve ser estendida em favor da entidade familiar. Quer discutir, Vanessa? Então, em tese, pessoal, os credores, eles não vão poder diretamente penhorar esse bem. Por quê? De acordo com o entendimento do STJ, a proteção ao bem de família, ela não vai ser finalizada, ela não vai cessar nessa impenhorabilidade, né, do imóvel em decorrência dessa proteção do bem de família, ela não vai cessar automaticamente em razão do falecimento do devedor. Então, vocês precisam ter esse conhecimento que, caso os credores eles queiram, né, atingir esse bem em razão do falecimento do devedor, eles vão ter que desconstituir essa impenhorabilidade que foi reconhecida quando o devedor estava vivo, ok? A impenhorabilidade ela não cessa em razão do falecimento do devedor. E aí, o item 7 desse mesmo documento que a gente vai trazer para vocês traz especificamente no caso de provavelmente uma solicitação de uma penhora num processo judicial de inventário foi feita, e aí o STJ já reconheceu, nesse item 7, ele traz o seguinte: olha, a gente não vai poder fazer essa penhora, né, no processo que eles chamam penhora no rosto dos autos, em razão do bem de família que compõe o acervo sucessório. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente trata de bem de família, porque ele tem uma proteção especial e deve ser, continua essa proteção mesmo com o falecimento do devedor. Em relação ao item 6 especificamente, Vanessa, o caso concreto que vai determinar, né? Porque ele fala não faz cessar automaticamente, ou seja, vai haver uma discussão aí sobre essa demanda para definir se a empenhorabilidade alcança ou não. O item 7 não, ele já é afirmativo. A proteção instituída pela lei do bem de família impede a penhora de direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que acompanha o acervo hereditário. Então, o item 6 é passível de discussão e o item 7 é sem discussão. Exatamente. O Tiago está aqui fazendo uma pergunta. Ó. O que fazer quando a filha já adulta mora com os pais e os pais deixaram dívidas e uma casa? Se fizer o inventário, ela terá que pagar com bem? É melhor usufruir, nesse caso, em nome dela? Tiago, então, eu acho que até seria, vamos supor que se fosse o único bem, né? Sendo reconhecido esse bem como bem de família, acho que se encaixaria perfeitamente nessa hipótese que a gente acabou de solucionar, que vamos considerar que a entidade familiar, né, considerando que a filha reside com os pais, ela vai permanecer essa proteção do bem de família, porque se protege o bem da entidade familiar. Então, a princípio, a dívida não seria, no caso, os credores não poderiam atingir esse bem se ele for mesmo reconhecido como um bem de família.
E Mônica chegou aí. Mônica é daqui de Vila Velha, Mônica. Aqui, eu queria dar notícia para Pelotas. Pelotas está com a gente ainda? Daniana, vamos lá. Deixa eu falar. Qual é o nome? Daniana Fernandes. Daliana Fernandes, ocorreram apenas em 2023, na sua sociedade, cidade de Pelotas, apenas em 2023, de 1º de janeiro a 26 de março, né? Porque hoje o sistema não processou os óbitos ainda. 1.816 óbitos, ou seja, na sociedade em que você vive, tem 1.816 famílias precisando de uma advogada competente, especialista, para seguir no caso deles. Com certeza, porque lembrando que a gente está tratando hoje de um caso concreto de inventário negativo. Ou seja, muitas pessoas podem pensar que essa situação não ensejaria num procedimento de inventário. A gente está trazendo para vocês justamente o oposto, que toda situação de falecimento exige algum tipo de providência, e você tá aí, Daniana, que está aqui com a gente ainda, colocou aí, sim, ela respondeu. Olha só como é uma grande oportunidade para você aí na sua cidade, 1.800 e algumas pessoas, né? Famílias. 1.816 famílias. Exatamente. E a Andresa Hoffman acabou de entrar, Melisa, lá de Linhares. Andresa, como eu sei que você está sempre com a gente aqui, falei da prenotação, que o cliente deixou 11 meses o processo, o registro parado, o protocolo parado no registro de imóveis. 11 prenotações, né? Imagina! Aí eu falei para sempre ter ciência de que precisa retirar a documentação do cartório para que as prenotações não sejam incididas. Vamos para o item 2? Vamos lá. Então, a gente separou 4 itens para falar com vocês. Vamos passar para o segundo item. Segundo item, que é uma segunda dúvida que a gente vai responder. Quando a pessoa ingressa ou tem necessidade, ou percebe a necessidade de fazer inventário negativo, será que nesse requerimento ela deve comprovar a inexistência de bens? Ou é só fazer uma declaração de inexistência de bens? E aí, pessoal, uma resposta bem prática para você já sair daqui sabendo tudo sobre esse assunto é que, no que tange a inexistência de bens, o que a gente precisa é que no requerimento, né, conste uma declaração de inexistência de bens. Você não tem como comprovar algo que não existe. Então, se você tem a certeza de que aquela pessoa deixou dívidas, não deixou bens, ou simplesmente não deixou bens, você quer fazer inventário negativo para se eximir de qualquer tipo de responsabilidade, né? Os herdeiros te procuram para fazer isso, você deve fazer um requerimento, você como advogado, advogada, faz o requerimento e ali no seu requerimento você vai fazer uma declaração de inexistência de bens. Não há necessidade de juntar qualquer tipo de documento que comprove essa sua declaração. Correto, Nelisa? Não há necessidade, não tem nem como, né? Será que, acho que isso é aquela prova negativa, eu não sou muito do judicial, mas não tem a prova negativa, você não tem como dizer provar que não é. Que não existe. Isso, quer dizer, dizer o que não é possível, provar o que não existe. Então, essa mesma vibe aí. Vamos para o 3, já passamos aqui, pelo 1. A Elis comentou aqui, conteúdo excelente, 2 maravilhosas. Obrigada, Elis, pelo elogio. E a Andresa fez 11 prenotações e fez uma carinha assim de desesperada. Olha só, eu acho bacana, Nelisa, você trazer para a gente essa informação para o pessoal que ainda não atua perante os cartórios. O que seria essa prenotação? Vamos lá. Existe uma previsão na Lei 6.015 que a cada 30 dias é como se fosse um reprotocolo. E aí, assim, de forma simples explicando, né? E aí, a cada 30 dias, incide este termo que se chama prenotação, que é diferente do judicial. Então, aquele advogado, advogada que está assistindo a gente aqui, que está acostumado com o andar do judicial, que se ficar parado lá, tá tudo bem,
No extra, não. No extra tem consequência. No registro de imóveis tem consequência. No registro civil tem consequência. A prenotação aqui no estado do Espírito Santo. Andresa, me ajuda aí. 100 e alguma coisa, né? A cada 30 dias. Ou seja, se você tem alguma dúvida quanto ao procedimento, ou você precisa de ter algum tipo de esclarecimento, o ideal é que você ou retire esse protocolo, porque se você deixar o protocolo inicial lá, de 30 em 30 dias vai ser feita essa cobrança. Então, o ideal é que você ou esclareça tudo de uma vez, né? Antes de entrar, ou se você verificar que ficou na dúvida, não sabe como agir, retire o protocolo para você finalizar todas as pendências e depois apresentar novamente esse requerimento perante o cartório. A Andresa colocou aqui, ó, artigo 188 da Lei 6.015. E o Thiago Caetano também falou, ótima aula, ele está falando lá do Rio de Janeiro. Legal. Item 3, já passamos pelo bem de família, já passamos por uma possível prova negativa, e agora a gente está no item 3. O item 3... Pode ir. Vou eu? Nós, tabeliães, temos que verificar a veracidade dessa inexistência de bens, ou seja, no requerimento vai vir, não existem bens a serem partilhados. Nós, como delegatários do serviço público, nós temos que ir atrás, fazer uma investigação, colocar o chapéu de detetive e verificar se isso é mesmo real. E a resposta é não. A gente trabalha com o que vem no requerimento. Por isso que o requerimento é importante. Por isso que não é suficiente você enviar documento para o cartório e imaginar que está tudo correndo como você quer, como está na sua cabeça. É de suma importância. Eu já falei esse caso concreto que eu já vivi. Tive notícias por telefone várias vezes. Repito aqui para você que está com a gente, que chegou novo na nossa rede. Já vivi um caso concreto, gosto muito de falar desse caso, porque é um mega exemplo. Uma advogada me ligou, Nelisa, estou fazendo um inventário com o cartório, chegou a minuta da escritura, não é nada disso que os meus clientes querem. Os meus clientes querem uma partilha desigual, que cada um fique com um imóvel. Eles não querem uma partilha igualitária, eles não querem ficar em condomínio. Só que o imposto já foi pago, o cartório já mandou o boleto, os clientes já pagaram, eu estou com essa minuta aqui, não é isso que eles querem que eu faça. A pergunta que eu fiz. O que o seu requerimento falava? Certamente o cartório seguiu o que o seu requerimento determinou. Aí eu enviei os documentos para o cartório, eu não fiz requerimento, eles fizeram tudo por mim. Então, você pensa, como foi, provavelmente ela acredito que ela não disse, né? Claro, por óbvio, para as partes que ela não fez o trabalho dela, mas ela é responsável por esse condomínio, que inclusive pode causar um litígio, que inclusive pode chegar no judiciário, que a gente não quer. Chegar no judiciário é o que a gente não quer. Então, muita diligência nessa questão de requerimento. Então, nós, voltando aqui ao item 3, vamos trabalhar com o que está no requerimento. Está lá que não tem bens, é isso, que não tem bens, que não tem dívida, é isso que vai para o instrumento notarial. Perfeito. A Andresa está colocando aqui, ó, que hoje a permutação são 20 dias úteis, então, cada 20 dias úteis se renova esse valor, né, como a gente estava mencionando aí anteriormente. Então, é preciso que você tenha o cuidado, né, para não causar prejuízo aos seus clientes. E a Elis perguntou, professora, nessa situação do inventário negativo, como que ficam os valores? Os herdeiros, né, vão pagar somente a lavratura da escritura pública do inventário negativo? Sim, primeiro, Andresa, obrigada aí pela retificação, tá? 20 dias úteis. Elis, aqui no Espírito Santo, inventário negativo, né, comumente chamado de negativo, é uma escritura sem valor declarado. Eu não sei como é a tabela do seu estado, é bom dar essa olhada. Então, há uma diferença, tá? Às vezes tem um valor maior, mas aqui no Espírito Santo é uma escritura sem valor declarado, que a escritura em si gira em torno de uns R$200, mais as certidões necessárias. Então, assim, dependendo, aí eu não consigo dizer um valor exato, porque pode ser que tenham 10 herdeiros ou 2, né? Aí impactaria, porque
ou vocês, advogados, precisam, ou a gente aqui no cartório emite as certidões de casamento, de nascimento, e isso impacta no valor final do ato, né? Não é só a lavratura da escritura em si, são os atos acessórios ali para o ato notarial ficar perfeito. Exatamente, porque tem que atualizar a certidão de casamento, né, dos herdeiros, então isso aí pode impactar no valor, porque vai adicionar a esse valor da lavratura da escritura sem valor declarado. Mas, né, só sabendo esse valor da escritura de valor não declarado, você vai ter mais ou menos uma noção de quanto vai ficar. Eu acho importante, Nelise, essa questão que você pontuou, né, sobre a desnecessidade do tabelião, da tabeliã, fazer uma investigação para verificar se aquela declaração é verdadeira ou não, e aí a gente entra na responsabilidade do advogado e da advogada no que tange a alertar aos herdeiros quanto à responsabilidade deles, né, de informar. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com uma pessoa que faleceu e deixou um bem e muitas dívidas, e aí a gente precisa de apresentar para os herdeiros, olha, vocês têm responsabilidade na declaração que vocês estão prestando. Então, do advogado, da advogada, fazer esse trabalho de conscientização, obviamente, se o advogado ou a advogada entender que é necessário fazer um documento até mesmo particular para respaldar uma futura, né, um futuro questionamento, acho válido, né? Se você está com dúvida, está receoso, não sabe se esses herdeiros estão totalmente verdadeiros com você, acho que vale a pena você também se resguardar, mas no requerimento que você vai apresentar para o tabelião, coloca ali também uma cláusula, né, dizendo que eles se responsabilizam pela declaração que estão realizando. Acho que é importante também a gente trazer essa fala aí para o pessoal, né? Vanessa, deixa eu só fazer uma pergunta que me deixou curiosa aqui na sua fala. Vamos supor que o cliente tenha dívida. Vai me botar numa enrascada, hein? Porque eu não sei se esse documento em separado, sabe? Que as partes declaram alguma coisa, se isso resguarda vocês como advogados. Eu tenho dúvidas, sabe por quê? Se tem alguma coisa que tem fé pública aqui, vai ser a escritura que declarou que não tem bem. Perfeito. E não um instrumento particular. Eu fico com medo até de como seria isso na prática, né? Então, eu já ouvi, tem notícias de que tem advogados que fazem o instrumento notarial de uma forma e tem esse documentinho em separado aí para se resguardar. Eu não sei se isso judicialmente, como isso seria visto, assim, sabe? Não, perfeito o seu questionamento, mas o que eu estava querendo passar para o pessoal é o seguinte: você tem que ser coerente. A escritura, o seu requerimento da escritura pública tem que ser coerente com um eventual documento particular que você vai fazer. Não é você declarar uma coisa no requerimento e fazer um documento particular dizendo outra. Entendi. Eu acho que precisa ser uma complementação. Se você sentir necessidade de, além do que está no requerimento, fazer um outro documento ou lavrar uma outra escritura, enfim, acho que você precisa se resguardar. Até porque o requerimento você assina sozinho, né? E esse instrumento particular aí eles estariam juntos. Exatamente. Então, assim, no requerimento, o advogado vai trazer todas as informações que os herdeiros passaram para ele. Mas como que houve essa transmissão de informação? Foi no e-mail? Foi numa conversa, entendeu? Então, assim, talvez você fazer algo mais formal dessa informação que você recebeu e incluiu ali no requerimento. Ok, perfeito. A Carol escreveu aqui: estou fazendo ainda faculdade, estou amando a aula de vocês, gratidão pela partilha. Carol, que bacana você estar aqui com a gente, todo mundo que está aqui também, que está na faculdade ainda, porque na faculdade a gente não aprende o extrajudicial. E aí, como eu falei lá no início da nossa aula, o advogado, a advogada que acaba de sair da faculdade tem a ideia de que a única opção de atuação profissional é o poder judiciário.
e eu, o ano que vem, vou completar 20 anos de advocacia, e posso dizer que, no início, eu também tinha essa impressão de que a única opção era o Poder Judiciário, e isso traz muita frustração. Você, muitas vezes, paga para trabalhar, porque você não vê resultado. E o extrajudicial, quando você vira a chave para a advocacia extrajudicial, simplesmente a sua atuação profissional vai se transformar. E se você está tendo a oportunidade de ver isso durante a faculdade, quando você se formar, você vai estar assim, com todas as ferramentas disponíveis para atuar na advocacia que traz resultados. Inácio, deixa eu falar aqui no Instagram. Inácio, a gente está no YouTube. O link da aula está aqui no story anterior. É só você pegar e te esperamos aqui no YouTube. Carol, parabéns! Você está à frente de uma galera que está no celular fazendo nada. Parabéns! Você está se antecipando. Então, já se considere uma pessoa diferenciada em meio à galera, a galera no geral. Parabéns, porque é sinal que você está aqui preocupada em compreender, em conhecer, que é o mais legal. O nosso trabalho é muito voltado, muito para a jovem advocacia, para os estudantes de direito, para que conheçam, né, um instrumento poderoso que é a atuação extrajudicial. A advocacia extrajudicial não é a advocacia do futuro. O futuro já chegou, é agora. Então, tem uma galera aí super atrasada no conhecimento, no explorar o extrajudicial. E para quem está aqui com a gente, que é habituado a trabalhar no extrajudicial, parece, quando a gente tem essa fala, que é um saco, pode parecer que é enjoado, que você já sabe, mas a grande maioria, eu fico com medo de falar a porcentagem para não ser um grande exagero. Eu recebo, e Vanessa recebe diariamente, advogados que atuam há 20 anos, 10 anos, 30 anos, que nunca utilizaram o sistema notarial. Então, assim, desde 2007, já tem, de 2007 para cá, vários atos, ata notarial que está desde na Lei 8935, desde 94 lá, instrumento que nunca foi utilizado por muita gente. Então, por favor, conheçam, explorem, que a gente quer que entrega de resultado, que você seja reconhecido na sua sociedade. Perfeito. Vamos para o 4? Bom, depois eu volto para o chat do YouTube, tem aqui umas mensagens, mas depois eu volto, tá, pessoal? Não vou esquecer de vocês aqui, não. O quarto ponto, né? A quarta dúvida, vamos dizer assim, que a gente vai esclarecer. E depois dessa quarta dúvida, a gente vai passar para o precedente, que aí a gente vai compartilhar um documento aqui no YouTube. Então, se você está no Instagram, vai para o YouTube. A quarta dúvida é: o que ocorre se o inventário é iniciado, e aí a gente está trabalhando com o inventário judicial, tá, pessoal? O que ocorre se o inventário judicial é iniciado e, posteriormente, durante o procedimento, né, o processo de inventário, se verifica que o passivo deixado pelo falecido supera o valor da herança? Pessoal, nesse caso, a gente vai buscar a resposta no professor Rodrigo Mazei, que, inclusive, a professora Maria Berenice Dias cita ele no livro dela. E aí eu vou, mais uma vez, eu já compartilhei esse livro aqui com vocês, vou compartilhar de novo a capa do livro, porque o livro é simplesmente maravilhoso. Então, aqui, ó, esse livro aqui, então, quem quiser se aprofundar, super indico. Ela cita o professor Rodrigo Mazei e ela fala o seguinte, e aí, no caso, ele, né, fala o seguinte: quando acontece de um inventário judicial ser iniciado e no meio do procedimento se verifica que o passivo deixado pelo falecido supera o valor da herança, nesse caso, o procedimento do inventário ele vai ser convertido num procedimento que não está previsto expressamente no CPC, mas que, em razão de uma combinação de leis, a gente vai trabalhar com um procedimento que ele denomina procedimento de insolvência. Então, o inventariante, ao se deparar com essa situação, o inventariante deve fazer um requerimento de declaração de insolvência do espólio.
Então, esse requerimento ele deve ser feito depois que se encerra a etapa de arrecadação e avaliação, né, do espólio, e aí se verifica que as dívidas são muito superam o valor da herança, e aí o inventariante faz esse requerimento de declaração de insolvência do espólio e vai ser aplicado vamos dizer assim, um microsistema, né, legislativo que compreende quais são as leis, né, Elisa? Vamos lá, já tinha aberto aqui a tela do compartilhamento, vamos lá. Quais são as leis? Código Civil 955 a 965, CPC de 73, no que diz respeito à insolvência civil, e a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Então, esse combo de legislação, de acordo com o MASEI, resolve a questão de um inventário com mais dívidas, ou com dívidas e com ou bens que não dão conta de saldar, a insolvência. Então, nesse procedimento da insolvência, esse combo de leis consegue resolver. Exatamente. Agora, a gente finalizou esses 4 pontos. Eu vou voltar aqui para o YouTube para responder o pessoal que colocou aqui. Depois a gente vai abrir para o compartilhamento de tela. Se você está no Insta, dá tempo de você ir para o YouTube. A Tatiane, que é minha colega lá da Comissão de Direito Imobiliário aqui da OAB do Espírito Santo, parabenizando pelas aulas. A Carol, ela está perguntando assim, será que só quem advoga pode trabalhar com o extrajudicial? Isso é uma dúvida que eu recebo algumas vezes direct de pessoa perguntando como é que funciona isso. Pessoal, existem alguns atos que são privativos do advogado, da advogada. Mas, se você ainda não é advogado, está na faculdade ou está estudando para a prova do OAB, existem alguns procedimentos que você pode trabalhar já no extrajudicial e talvez fazer uma parceria com um advogado. Então, eu tenho até um post que eu relaciono essa prática, né, de alguns atos. Por exemplo, emitir certidões. Se a pessoa precisa de fazer um ato perante um cartório e tem que fazer emissão de certidão, é um tipo de serviço que você pode oferecer para um advogado, de repente, que está fazendo uma assessoria de alguém que precisa de repente, fazer uma escritura pública de compra e venda, você já pode oferecer o seu serviço como auxiliar e aí emitir essas certidões. Então, existem alguns atos que você pode praticar mesmo ainda estando na faculdade. Exatamente. O Thiago escreveu, infelizmente a faculdade não ensina nada do extrajudicial, realmente, Thiago, por isso que o nosso propósito é muito forte, né? Nessa vontade de espalhar o conhecimento do extrajudicial aí para vocês. A Andresa corrigiu sobre a questão da prenotação, não é o 188, é o 205 da 6.015, que fala sobre a prenotação. E a Carol pediu para repetir as leis que fazem esse microsistema da insolvência. Carol, se você está na comunidade Domínio Extra, você vai receber esse material escrito que a gente sempre divulga, mas se você já quiser anotar, são os artigos. Peraí, Vanessa. Carol, deixa eu fazer melhor. Carol. Fale. Carol, vá lá na nossa rede, vanessazanotti.dv, lá no Instagram, ou nelisagalante.cartório. Tem um link que você consegue baixar o nosso e-book, que vai ser super legal para você que está aí na faculdade. Conquiste o seu primeiro inventário extrajudicial. Você consegue entrar diretamente, clicar em entrar na comunidade ligeiro. Você consegue, lá no meu, baixar, você podia colocar esse link no seu também, Vanessa. Baixar, clicar para se cadastrar no cartão de firma digital gratuito. Já avise na faculdade amanhã, gente, enquanto vocês estão abrindo cartão de firma no cartório, presencial e pagando. Eu aprendi ontem com Nelisa Galante e Vanessa Zanotti que o cartão de firma digital é gratuito. Então, explorem essas ferramentas
E vem com a gente, tanto para a comunidade Domínio Extra, quanto para o e-book e para as nossas aulas toda segunda. E lembrando que quem está aí com a gente e já é advogado e tem um caso concreto de inventário extrajudicial, na semana passada, eu e Nelise, a gente lançou uma grande novidade aqui para vocês, que foi a mentoria IEP, Inventário Extrajudicial na Prática. Essa mentoria foi muito pensada, na verdade, ela surgiu em razão de várias pessoas que estavam nos procurando, com casos concretos na mesa do escritório, sem saber solucionar. Então, a gente refletiu bastante. Por quê? Nós temos o e-book Conquista o Primeiro Inventário Extrajudicial. O curso Conquista o Primeiro Inventário Extrajudicial está saindo do forno, mas em razão dessa demanda que veio muito forte, tanto para mim quanto para a Nelisa, nós criamos a mentoria IEP e a mentoria IEP, a gente colocou um formulário de pré-inscrição. O formulário de pré-inscrição está no link desse vídeo aqui de hoje, do ao vivo da semana passada também, e o link também está lá na comunidade. A gente está pedindo informações para as pessoas que estão interessadas na mentoria e nós vamos mandar, na verdade, nossa equipe vai mandar um e-mail para você que já preencheu esse formulário, para marcar um encontro só com as pessoas que preencheram o formulário. E nesse encontro a gente vai trazer para vocês tudo que a gente preparou para essa mentoria, que está fantástica. Então, se você tem interesse na mentoria, clique lá no link desse vídeo, faça a sua pré-inscrição, que você vai receber o vídeo para esse encontro que vai ser agendado pela nossa equipe para você participar do encontro, que vai ser só para o pessoal que preencheu o cadastro. Exatamente. Agora, vamos compartilhar a tela. Vou compartilhar. Ratificando, o encontro é fechado só para quem preencheu o formulário. Vamos lá, vamos ver se eu sei mexer nesse treco aqui. Compartilhar a tela. Gente, vai ser a primeira vez que a gente vai compartilhar a tela no YouTube, mas a gente quer toda a aula compartilhar a tela com você, porque a gente entende que facilita, né? Nessa aula aqui, ó. Já compartilhei. Veja se vocês estão vendo direitinho, se o tamanho tá bom para vocês, para a gente continuar. Digam aí no YouTube aqui, quem está assistindo, coloque no comentário se está conseguindo visualizar o precedente que a gente vai tratar agora com vocês. Estão conseguindo? Se vocês derem um ok, a gente continua, hein? Estou esperando aqui alguém falar, tá ok o link, tá ok a tela. Vocês estão enxergando o precedente, gente? Digam aí pra gente. Eu não te vejo, tá, Vanessa? Eu só vejo o julgado. Tá aqui, sim, a Elis colocou que tá enxergando. Então, vamos lá. Esse julgado tá fantástico. Por quê, pessoal? Vamos começar a entender, para quem nunca viu, né, também um precedente, acho que é bacana a gente trazer essa explicação, por quê? Lá na ementa tem as palavras-chave. Isso aí, nossa, me remete muito à época que eu era assessora do gabinete esmagador, Samuel, e quando a gente tinha que fazer o voto, e a gente tinha que formular também a ementa, né? Para já preparar, caso ele fosse o voto vencedor, a gente já trazia a ementa. Então, quando a gente prepara a ementa, e aí quando você se depara e lê uma ementa, você está ali, são as palavras-chave daquele julgamento que foi proferido no Tribunal de Justiça. Então, aqui a gente está perante o quê? Um recurso de apelação cível, decorrente de embargos à execução. E o que esse embargos à execução ele vai tratar para a gente? Foi um falecimento do executado, então já existia uma ação de execução e houve o falecimento do executado. E está se discutindo uma sucessão processual pelos herdeiros, possibilidade, ausência de inventário aberto, inexistência de inventário negativo, ausência de certeza jurídica de que o de cujos não deixou bens.
E aí esse precedente está fantástico, porque, imagine, existia uma ação de execução, os embargos à execução estavam aqui, né, conectados à execução, e os herdeiros vieram dizendo o seguinte: olha, o falecido não deixou bens. E aí a gente vai para o item 1 do precedente, que traz a questão da morte do devedor originário, ocasiona a transferência, né, para os herdeiros daquela situação que o falecido possuía. E no item 2, a gente vê claramente que os herdeiros eles vieram para os embargos à execução, falando o seguinte: olha, nós não temos que responder por essa dívida, e eles apresentaram documentos dizendo que os bens deixados pelo falecido não são suficientes para atender aqueles credores. E aí o juiz fala: olha, esses documentos que vocês trouxeram não têm o condão de comprovar a forma contundente, porque vocês não me apresentaram um inventário negativo. Exato. Então, aqui nesse julgado, ele fala que não existe nos autos comprovação de inventário, tampouco de inventário negativo. E aqui, sim, aqui em cima, eu gosto dessa questão da obrigatoriedade, né? Em razão do falecimento, torna-se essencial a abertura do procedimento. Não é um querer, é essencial a abertura do procedimento. Então, herdeiros, não me venham com declaração de óbito, qualquer coisa. De imposto de renda. De renda, qualquer coisa pouca, porque é o tabelião que tem fé pública, é o juiz que vai sentenciar esse inventário, ou o inventário pode ser feito no extrajudicial. Então, o que o juiz fala, né? A mensagem que ele passa é: me traga um inventário, seja um inventário e partilha, seja um inventário negativo, eu quero um inventário para que haja essa comprovação de que realmente não há bens. Exatamente. Então, o caso está fantástico e demonstra exatamente a necessidade da confecção do inventário negativo. E aí, o próximo precedente que a gente trouxe para vocês também hoje, ele destaca algo importantíssimo que muita gente desconhece ou não dão importância, que é a possibilidade de você inventariar direito possessório. Não é, Nelisa? Exatamente. Deixa muito claro aqui, né? O direito possessório sobre bem imóvel pode ser partilhado em ação de inventário. E aí, o direito possessório ele está vinculado à palavra exercício. Eu aprendi isso e levo para a vida. Exercício, que aqui neste caso concreto não foi comprovado. Então, o item 2 fala: inexistindo bens e direitos possessórios a serem inventariados e partilhados, porque se você olhar a ementa, é uma ação de inventário, que é trazido um direito, uma possível posse, que a apuração do processo chegou à conclusão de que não havia exercício. Então, inexistindo bens e direitos possessórios a serem inventariados e partilhados, de rigor, a conversão do inventário em negativo e, por conseguinte, a extinção do feito nos termos do 487. Exatamente. Então, aqui também a gente pode, nesse precedente, a gente pode retirar essa possibilidade do inventário da posse. E aí é interessante porque é o caso concreto que vai trazer para vocês. Eu recebo muito também essa pergunta, né? Vale a pena inventariar a posse ou deixa a posse fora e depois faz mãos do campeão em nome dos herdeiros? Pessoal, não tem resposta fechada nessa situação. Você precisa fazer a análise. Se existe se vai ser melhor você inventariar a posse ou deixar de fora e depois usufruir. Então, não tem resposta fechada e você, como especialista, que vai analisar o caso concreto para trazer. Mas você vai analisar o caso concreto sabendo que é possível inventariar a posse. E aí esse precedente trouxe claramente essa transcrição, e nesse caso, a pessoa entrou com uma ação de inventariar a
posse, só que ela não conseguiu comprovar o exercício da posse. E aí o juiz extinguiu o processo com base no 4871 e falou, você precisa fazer o inventário negativo. Exato. Essa questão da... só entrando no ponto da qualificação, né? Lá quando o requerimento vem aqui para o extra, quando é propriedade, a qualificação do imóvel vem, por exemplo, assim, apartamento 101. Quando é posse, vem direitos aquisitivos ao imóvel X. Até nisso, o especialista se difere do generalista, né? A qualificação do imóvel no requerimento, ela tem características específicas, quando é propriedade e quando é posse. Exatamente. Ó, a Carol tá falando aqui, eu não tenho firma. E a Elisa está perguntando qual é o valor. Será que é de abertura de firma? Não, acho que é, né? Carol, se você optar por abrir o cartão de firma digital, é gratuito. É só entrar lá no meu Instagram, elisagalante.cartório, tem um link, e aí a última opção, solicite seu cartão de firma digital gratuito. Lembrando que se você for ao cartório, aí você paga para fazer, né? Mas o digital não paga. E a Daniana perguntou qual o link para a mentoria. Daniana, o link ele tá tanto na descrição do vídeo do YouTube, né, dessa aula de hoje, e lá na comunidade também tem um link. Caso você não receba, você pode mandar depois no direct que a gente manda para você. A Andresa está falando, nossa, é essencial justamente para a comprovação da posse e também dos herdeiros depois, caso necessitem solicitar o uso capião, né? Mas é como eu falei, o caso concreto é que vai trazer para você se você vai inventariar a posse ou não. A Elis está falando, qual é o valor? Não é da firma, não, é da mentoria. Então, Elis, se você preencheu esse formulário, a gente vai marcar esse encontro e todos os detalhes da mentoria a gente vai trazer nesse encontro que vai ser agendado em breve pela nossa equipe, ok? Isso. Elisa, esse encontro que vai ser fechado apenas para quem preencheu o formulário é para a gente apresentar o que vai rolar na mentoria, quais fases a gente vai passar, mas é bem legal, tá? Porque tem muito advogada com caso concreto na mão, honorários fechados, sem saber para onde ir. Então, o objetivo é pegar na mão e seguir junto até o final. Exatamente. Então, a gente cumpriu, né, todas as etapas da aula de hoje. Convidamos vocês para, se você não está na comunidade, vem para a comunidade Domínio Extra. Como a Elisa falou lá no início, a gente está... Nossa meta está quase chegando 1.000 pessoas. A gente estamos quase atingindo, então... Eu vou até colocar lá na comunidade para o pessoal que quiser convidar os amigos, os colegas para entrar. A comunidade, ela é aberta para todo mundo que quer dominar o extrajudicial. Então, se você está na faculdade e já quer dominar o extrajudicial na faculdade, você precisa estar com a gente. Se você é advogada que ainda não atua no extrajudicial e quer iniciar 2023 no extra, vem com a gente. Se você já está aí há 20 anos na advocacia, mas quer cada vez mais aprender sobre o extrajudicial, também você precisa estar conosco. Vem que tem, né? Hashtag vem para o extra. E toda segunda-feira, já coloque na sua agenda que nós estaremos aqui, sempre às 19h37, trazendo para vocês muito conteúdo do extrajudicial. Tá bem? Boa noite a todos. Até segunda que vem. Galera da comunidade, nos próximos dias, minutos, está chegando o material da aula de hoje. E boa noite. Até semana que vem. Beijo grande.